E vamos falar agora, olhando um pouquinho para o futuro, cara. Terça-feira tem Flamengo e Tájeres no Maracanã às 21h30, meu irmão. Flamengo hoje se reapresentou para fazer aqueles treinos, na verdade a reabilitação, né? A recuperação, na verdade, né? Por conta do jogo de ontem. A gente tem a confirmação da lesão de Gustavo Henrique, por exemplo, né? Que já desde ontem, na hora do aquecimento do jogo, já estava constatado. A gente tem uma limitação de jogadores, principalmente para a posição, já que Fabrício Bruno também está lesionado. Pablo, embora muito perto já de compor o elenco, continua no departamento médico. Rodrigo Caio, a gente não tem informação de quando volta, né? E outros, né? Então isso limita muito o Flamengo com relação à partida da próxima terça-feira. Que zaga será feita para terça-feira, meu querido? Você tem aí um palpite? Você acha que o Flamengo. Você acha que o Paulo Souza pode mudar o esquema de jogo? Sair de um 3-4-2-1 para um 4-4-2? Já que defensivamente joga assim, né? Acho que pode, Perrotinha, só que não vai ser isso que vai interferir para ele mudar, né? Porque ele vai ter a volta do Felipe Luiz, né? Então ele vai estar jogando ali. O Léo Pereira, esse tá, ó, firmão para jogar, né? E aí você vai ter mais uma posição. Davi Luiz é dúvida, né? Sentiu, né? Não, vamos ver amanhã se ele vai treinar, né? Hoje realmente os jogadores jogaram ontem não treinam, então vamos ver amanhã se ele vai treinar. E o Fabrício Bruno, vamos ver se volta também. Não sei se já está confirmado Porque a que lesão não do Fabrício joga. Bruno foi uma pancada, né? Foi uma Foi no pancada no dedo, pé. foi no dedo, mas ele, na Porra. hora de correr, ele sente. Né? Mas pode ser que já tenha melhorado. Se o Fabrício Bruno voltar, ele joga com o Fabrício Bruno. Se não voltar, ainda tem a possibilidade de jogar com Arão, Léo Pereira, né, e Felipe Luiz. Arão e Léo Pereira formando a zaga, né? O Felipe Luiz na lateral esquerda, Mateuzinho na direita, e aí vai ter o menino Cleito aí no banco. Mas vamos ver, é preocupante, né, cara, essa questão, mas primeiro vamos ver amanhã, sair mais notícias para saber sobre a questão do Fabrício Bruno e do Davi Luiz, se eles vão ser problema para o jogo. Se for problema, é isso aí, galera. Ou deve vir provavelmente de Arão e Léo Pereira, né, na zaga. O Alan até tá falando aqui, eu ia até jogar essa pitada também, que eu tinha um palpite aqui, meio que eu acho que o Pablo também pode aparecer, sabia? Além do. Eu acho que o Fabrício Bruno provavelmente amanhã já deve treinar, mas eu acho que o Pablo também é um que pode surpreender aí. Mas é que tá tão curto o espaço de tempo que eu tenho uma certa preocupação com relação ao Pablo. No que também eu acha acho que não? Perrotinha. Sabe por quê? O Pablo, ele hoje fez o primeiro trabalho com o grupo e uma parte, nem foi, né, o treino completo, e ele tá voltando de uma lesão, não é nem questão de ritmo de E jogo, lesão de de joelho, recuperação né? E física, de exato. ligamento. Então eu acho que ele não joga, né, na terça-feira, mas pode aparecer de repente no final de semana contra o Palmeiras, mas para terça-feira vai ser uma surpresa muito grande se ele aparecer. Eu, sinceramente, não acredito, tá? O Cleito, sim, isso deve ser relacionado de qualquer maneira, deve treinar amanhã com o profissional e deve estar no banco de reserva por conta de poucas opções para esse setor. Como notícia também importante para esse jogo de terça-feira contra o Tadjeres, Tadjeres, sei lá. Gente, vocês ficam falando aí do nome, eu não sei qual é o nome direito. Que inferno! Por cacete! Mas vamos lá. Tadjeres. Eles pouparam o time, né? E perderam para o Defensa e Justiça. Você sabe por quanto, Bruno? 5. Garoto. Perdendo de 5-1 para o Defensa e Justiça em casa, mas estavam. O único que estava em campo do time titular era o goleiro. Eles devem embarcar. Eu não sei se embarcaram hoje para o Brasil ou se vão embarcar amanhã cedo para o Brasil, né? E já vão ficar aqui no Brasil até o jogo de terça-feira que vem, às 21h30, lá no Maracanã. E aí, cara, você tem mais ou menos um palpite de uma escalação para o Flamengo? Você tem um palpite aí de quem vai para esse jogo, cara? Você acha que o Santos estreia, por exemplo? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que o jogo para ele estrear seria ontem. Né? Se ele não colocou, me deixou com uma dúvida agora. Tá? E aí eu vou até. O Alan hoje botou num grupo aqui, e é verdade. Né? Será que ele chegou para ser titular realmente? Porque eu acho que o jogo de ontem seria um bom jogo para poder ele começar jogando, até para, né, ele jogar e bem e terça-feira ser escalado. Como não foi, vai escalar ele diretamente agora no jogo da Libertadores? Não sei. Sinceramente, não sei. Acho que ele vai de Hugo, Mateuzinho, tem que esperar a zaga aí, mas acho que
Se Davi Luiz e Fabrício Bruno estiverem bem, a zaga vai ser Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Se um dos dois ficar de fora, Léo Pereira. Se os dois ficar de fora, vai ser o Arão. Meio de campo provavelmente vai ter. Aí fica a dúvida ali, né, cara? Se vai ter Arão, João Você achou Gomes. que o Thiago Maia voltou bem? Não, mas aí acho que é muito questão de ritmo de jogo, Bruno? né, cara? Oi? Oi? Bruno... Quem travou? Ih, não. Acho que travou tudo. Oi? Alô, alô? Eu travei? Quem travou, hein? Não sei. Tá me... Vê aí, galera, quem tá... Eu tô escutando o Perrota. Eu agora tô te escutando. Pronto, eu já tô bem. Voltou? Voltei. Acho que deve ter sido eu, foi mal. Você ouviu alguma pergunta minha, não? Não, eu tava te escutando. Tá. Mas então a galera me escutou, foi o Perrota. Então, assim, se Fabrício Bruno... Ali já ficou no meio campo, tem a dúvida sempre, se é Arão, né, ou João Gomes, se o André vai... Você acha que o Thiago Maia voltou bem? Eu respondi essa tua pergunta, é ritmo de desculpa, jogo, que eu não vi. Viu? Foi isso aí mesmo. Cara, o Thiago Maia, cara, eu gosto do Thiago Maia, cara. Eu acho que o Thiago Maia... Só que ele ficou muito tempo parado. Ele perdeu uma parte da pré-temporada, que ficou de fora aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que ele seria titular. E aí voltou, se machucou. Cara, machucou de novo. Então, assim, ficou de fora muito tempo. Está nítido que está sem tempo de bola, sem ritmo de jogo, dando passe tijolada, como o amigo botou ali, é verdade. Mas eu acho que é um jogador que, aos pouquinhos, ele vai ganhar um espaço aí. Provavelmente deve vir de Arão e João Gomes, não sei. Sinceramente, é difícil, cara. A coisa mais difícil hoje é você acertar a escalação de Paulo Souza, irmão. Eu já desisti. Também. Mas a Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol vão jogar. Agora, qual posição também do Bruno Henrique? É sempre uma dificuldade, acertar a escalação de Paulo Souza, cara. Se duvidar, ele vem com o Marinho, se duvidar. Não botou mais. E aparece. Marinho no meio, né? Não é nem na esquerda, nem na Marinho no meio. Lateral direito. Não, sacanagem, tô brincando. Mas é isso. Quem esperava do Marinho titular no primeiro jogo da final? Ninguém. E depois disso ele não apareceu mais. Impressionante, né? Fizeram as coisas que não tem como entender, cara. Não tem como entender. Isso que enfraquece muito a percepção do torcedor com relação ao trabalho do Paulo Souza. Isso acaba tornando crítico, né? Agora, de certo, para a gente finalizar aqui, cara, eu queria puxar um assunto um pouco comum, até muita gente vem falando sobre isso, mas a eficácia dos nossos atacantes, né? Paulo Souza falou um pouco sobre isso e alguns comentaristas também vêm analisando esse tipo de coisa. Por exemplo, se o Flamengo... Ontem a gente teve a entrada do Pedro no segundo tempo e o Pedro teve 2 chances claras de gol. Uma eu acho até que ele fez o certo, infelizmente bateu no travessão, e a outra cabeçada, acho que com um pouquinho mais de capricho, numa boa fase, o Pedro não perdia aquele gol. O Pedro botava lá dentro e saía para abraçar. Você acha que o que poderia justificar a gente ver o Gabigol nem recebendo mais bola? Antigamente ele estava finalizando mal, agora nem receber bola mais recebe. Aí acho que até tem um pouco da função. Como é que soluciona uma fase... Oi? Me chamou? Como é que soluciona uma fase tão terrível de centroavante que não... Cara, jogo após jogo, nenhum dos dois conseguem ter êxito nas finalizações, erram categoricamente uma atrás da outra, se posicionam muitas vezes de maneira que não parece ter ligação com que o técnico quer para o ataque, etc., e não chega nem a finalizar. Então, assim, o que explicar e como solucionar uma fase tão terrível para os 2 melhores atacantes que eu vejo no Brasil, que sempre foram, né? E que, obviamente, hoje, na atualidade, não estão sendo. A gente tem aí a questão do Hulk, que vem jogando muito bem, e tantos outros atacantes que vêm desempenhando bem os seus papéis. Mas, sem dúvida alguma, falar de Pedro e Gabigol, de cara, pressupõe que você tem um artigo de luxo dentro de casa. Estão falando aí do Caleri. Caleri hoje, se não me engano, meteu 3 gols no jogo do São Paulo. Fez o hat-trick. Assim, cara, por que tanta dificuldade? E como solucionar essa dificuldade enorme que vem acontecendo? Cara, também, como falei, é difícil de explicar. Foi aquela pergunta que o Choque fez pro Paulo Souza, que ele deu uma volta para responder. Bola chegava o tempo todo, o Gabigol era conhecido, eu tava reclamando que perde gol, né, cara, aquela situação, e agora a bola nem chega mais para ele. É um problema que o técnico tem que resolver, sim. Claro, isso é dele. Isso aí é... O que esses treinadores fazem muito, não estou nem falando que é o caso do Paulo Souza, porque eu não sei, eles falam muito daquela questão, eu tenho que fazer essa bola chegar no último terço. No último terço, os jogadores têm
a liberdade de improviso, né, de criar a jogada ali. Mas a bola não está chegando no último terço, pelo menos chegando não com condições, né, de criar. Ontem chegou uma bola para o Gabigol que ele finalizou, né, de canhota, né, para fora. Então, o goleiro pegou, agora eu não lembro, mas foi Não, teve uma do Gabigol ontem que foi pela rede do lado de fora, né? Foi quase. Foi essa daí. Ele pegou a bola e chutou para dentro aqui, exatamente. Né? Foi para fora. É muito pouco, tá chegando muito pouco. Né? E ali, quando o Pedro entra, ele até, vamos botar que entrou melhor que vinha entrando nos outros jogos, tava brigando com a bola, mas ele perde, né, 2 gols que na fase boa não perde. Não perde. Nenhuma deles. Ele já meteu um gol contra o Sport no outro ano, muito mais difícil do que esse que ele chutou ontem. Uhum. Ele chutou rasteiro, cruzado e meteu o 3º gol lá contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. Então, assim, não poderia perder aquele gol. De cabeça, eu também acho que ele estava tão sozinho que ele não caprichou tanto, né, para fazer. Perdeu 2 gols feitos, né, mas aí bola também muita questão de cruzamento, mais presença na área, mais jogadores entrando na área, e ele criou, a situação, o Flamengo abafou ali, né, para tentar, né, a virada, mas realmente está difícil aí. São vários jogadores jogando abaixo do que podem jogar. E quando eu digo que podem jogar, galera, não estou falando de 2019, não. Estou dizendo de recente. Recorte recente. Tem vários jogadores jogando abaixo do que podem jogar. Por quê? Difícil de responder, Perrosa.